Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao evento Política na Sociedade da Informação. Eu sou o professor Caio Spirandel de Macedo, professor do nosso mestrado, e o nosso evento é promovido pelo Mestrado em Direito da Sociedade da Informação. Hoje receberemos conosco o pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, senhor Fernando Haddad. Seja bem-vindo e antes de passar a palavra ao doutor Fernando, gostaria de saudar a mesa que nos acompanha no evento de hoje. Queria saudar a professora Aline Alves de Andrade, vice-presidente executiva de Estratégia e Transformação do Centro Universitário FMU e da FIAN-FAAN Centro Universitário. Professor Manuel Nabais da Furriela, vice-presidente acadêmico do Centro Universitário da FMU e da FIAN-FAAN Centro Universitário. Professor Paulo Dimas de Beles Mascaretti, diretor da Escola de Direito. Professora Ana Balda, diretora da Escola de Medicina Veterinária. Professor Fernando Leme, diretor da Escola EXA. Professor Antônio Olival, diretor da Escola Cisbem. Professor Ricardo Libel Waldman, nosso coordenador do mestrado em Direito da Sociedade da Informação, que nos assiste por via remota. Agradeço também a presença do professor Gabriel Chalita, das professoras do mestrado, professora Grace Patrícia Filler, professora Ana Elizabeth Cavalcante e professora Samira Raidê. Neste momento, convido o professor Manuel Nabais de Furriela para a apresentação do nosso convidado de hoje. Boa noite a todos. Agradeço a presença do público, tanto aqueles que estão conosco aqui no auditório, que é composto pelos nossos diretores, coordenadores de curso, professores, alunos, colaboradores e também aqueles que nos assistem neste momento ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Antes da apresentação do evento de hoje, gostaria de informar ao público presente que nós vamos distribuir ao final a revista Dumela. A revista Dumela, ela é editada por este centro universitário, mais especificamente pelo nosso núcleo de estudos étnico-raciais. Então é uma publicação feita por professores e estudantes da instituição, distribuída em caráter gratuito, com essa importante temática que embasa não somente as atividades desta instituição, mas os compromissos que são assumidos perante os órgãos governamentais e também perante a sociedade civil. A revista Dumela é fruto do trabalho de toda uma militância da nossa instituição, que traz um conhecimento, um conteúdo que eu tenho certeza que todos vão apreciar. Aqueles que não estão aqui presencialmente poderão ter acesso a essa publicação por via digital, já que tanto ela é impressa, quanto também disponibilizada nesta forma de publicação. O professor Caio preside a mesa, é professor do nosso mestrado em Direito da Sociedade da Informação, que é quem organiza este evento na data de hoje. O programa de mestrado em Direito da Sociedade da Informação é único no Brasil, tratando desta temática, e é motivo de muito orgulho, já que faz parte da nossa Escola do Direito, da nossa tradicional Escola do Direito. Neste ano, a FMU completa 54 anos e a FIAN-FAAN completa 50 anos. Então, temos muito a comemorar em toda essa trajetória. Durante essa trajetória, a FMU e a FIAN-FAAN se notabilizaram pelo seu caráter democrático e principalmente por trazer aos seus estudantes e professores a oportunidade de contato com personalidades de relevo em toda a comunidade brasileira. Dentre essas personalidades, contamos hoje com diversos dos nossos professores compondo a mesa. O professor Caio
já fez toda a apresentação, mas vamos destacar o nosso palestrante de hoje, o ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Fernando Haddad se notabilizou não somente por todo o seu trabalho desenvolvido em prol da educação, durante a sua gestão inovadora no Ministério da Educação. Aspectos regulatórios primorosos são até hoje saudados e temos saudades em todas as instituições. Outro aspecto importante envolvendo a sua atuação está na remodelação dos sistemas de financiamento da educação básica e educação infantil. Como todos nós sabemos, sempre foi um ponto frágil da sociedade brasileira a formação de base. O seu trabalho em relação a esses fundos de investimento, até hoje, é sentido em benefício dos municípios mais variados, espalhados por todo o território nacional, já que, infelizmente, este é um país não só desigual na sociedade, mas também desigual na sua distribuição de desenvolvimento pelo território nacional. Outros projetos notáveis, já no âmbito universitário, envolveram não somente a criação de instituições públicas, mas o apoio aos estudantes para que pudessem, em instituições privadas, como por exemplo a nossa, ter a oportunidade do ensino superior, da transformação da sociedade brasileira pela educação. O pilar básico já foi aqui mencionado e o pilar universitário tiveram tratamento de muito destaque durante a sua gestão no Ministério da Educação. Como prefeito de São Paulo, não somente trouxe projetos inovadores de agendas internacionais relacionadas com a mobilidade, onde ele se destaca muito até hoje, como também projetos sociais de desenvolvimento, principalmente na periferia, já que mencionamos que este é um país de desenvolvimento desigual, mas nós somos um enorme município de 80 quilômetros de norte a sul, também com desenvolvimento desigual. Seus projetos procuraram equalizar e melhorar a qualidade de vida e o acesso a serviços públicos básicos nas regiões mais afastadas, mais periféricas. Tive a oportunidade, lembrávamos há pouco, de receber o ministro aqui em outra oportunidade, juntamente com a Fundação Perseu Abramo, em projeto coordenado, organizado em conjunto com um dos nossos professores, que é o professor Luiz Vitagliano. Naquela oportunidade, o ministro Haddad esqueceu o seu lado ex-ministro, ex-prefeito, e foi o professor. Deu aqui uma brilhante aula, ministrou uma brilhante aula para todo o público que estava aqui, não composto somente por estudantes, mas por outros profissionais. Em toda essa trajetória, Haddad manteve o seu compromisso, e é importante a gente mencionar, com valores democráticos e de debate. Tanto é verdade que sempre dialogou com as mais diversas esferas governamentais, buscando não somente os benefícios que poderia e que trouxe ao município de São Paulo, mas principalmente em respeitar ideias divergentes, desde que discutidas no âmbito democrático. Então, em nome do Centro Universitário, das Faculdades Metropolitanas Unidas e da FIAM-FAAM Centro Universitário, agradecemos o ministro Haddad por aceitar o nosso convite. Queria pedir uma salva de palmas. E hoje é uma data tão especial para a instituição, que além da própria composição da mesa, dos colegas aqui mencionados pelo professor Caio, temos também Gabriel Chalita, que é um dos principais educadores do país. Notabilizou-se na atuação em favor da educação em uma agenda que se aproxima propriamente do ministro Haddad, ambos lutando por melhorias naquele setor que, com certeza, é o que tem condições de alavancar o desenvolvimento nacional, que é a distribuição de educação de qualidade e formação superior para a sociedade. Então,
Em nome do Centro Universitário, também gostaria de agradecer ao Gabriel Chalita, ao professor Gabriel Chalita, aceitou também o nosso convite para compor a mesa, mas principalmente hoje, queria pedir a ele uma gentileza, que proferisse algumas palavras iniciais à palestra do ministro Haddad. Uma salva de palmas a Gabriel Chalita. Boa noite. Boa noite. Prazer imenso estar com vocês. FMU, FIAM, FAAM, cumprimentar a mesa, né? Já foi nominada aqui. Os professores dessa instituição, mulheres e homens de muita qualidade e excelência, os alunos, aqueles que estão aqui com a gente, aqueles que estão acompanhando em casa também. E uma palavra muito breve de carinho, de respeito, de admiração pelo conferencista da noite de hoje. O Fernando Haddad é um professor, ele ama ser professor, ele se moldou na sala de aula, ele se construiu na sala de aula na relação com seus alunos, ele é um pesquisador, ele é um cientista profundo das relações interpessoais, das relações humanas, da complexidade que significam essas relações, e ao mesmo tempo ele é um político que consegue levar todo esse repertório, essa bagagem humana para suas ações. Por isso que, como ministro da Educação, ele foi o ministro que levou mais gente para a universidade. Ele mudou o jeito de ser das universidades. Ele buscou mecanismos, né, de financiamento da educação para que pessoas que não tinham condições de realizar esse sonho de chegar numa universidade pudessem ter acesso à universidade. Toda a mudança do FIES, toda a construção do ProUni, toda a ampliação, né, das universidades federais também, tudo isso vem de um conceito de quem respeita o ser humano, de quem valoriza o ser humano. Então ele marcou a história, como Furriela disse, o financiamento da educação no Brasil, abraçando da creche ao ensino médio, é trabalho do Fernando Haddad. A construção do Fundeb, o diálogo com estados diferentes, com municípios diferentes, né? E como prefeito não fez de uma maneira diferente também. Ele teve uma visão inclusiva da cidade, sua visão dos parques, de uma cidade para todos, a construção de uma política educacional, aqui as escolas de tempo integral, mais de 100 mil vagas de creche, os hospitais, programas assim que foram marcados internacionalmente de grupos que geralmente são excluídos, né? Esses dias, Haddad, uma pessoa estava lembrando do Transcidadania, que foi um projeto para as travestis da cidade de São Paulo, para dar uma oportunidade de formação, de história, de emprego, de construção da sua vida. Aí você pensa assim, mas quem vai se preocupar com grupos tão minoritários? Quem tem essa dimensão humana mais profunda? Quem tem a visão da beleza da política? Então eu acho que para todos nós aqui é um privilégio poder ouvir o Haddad, ouvir esse jovem professor, né? Quem trabalha com educação fica sempre jovem, essa pessoa apaixonada por esses temas humanos, que tem uma visão profunda de gestão pública, que é um grande formulador de políticas públicas, mas eu acho que a maior qualidade dele, e que nos falta muito hoje, é esse respeito ao ser humano, respeito à pessoa humana, qualquer tipo de pessoa humana, do jeito que a pessoa quer ser, do jeito que ela se desenvolve, mas quem tem esse olhar do respeito, do afeto, da construção coletiva de políticas públicas. Então, seja muito bem. Eu estou aqui há um ano também na FMU, com muito carinho, dando muitas palestras, trabalhando com os professores. Para mim é uma honra estar aqui com a Aline, estou com o Paulo Dimas aqui do lado, e pessoas tão especiais, e para a gente hoje é um privilégio estar aqui com você, prefeito, ministro, professor, homem do bem, Fernando Haddad. Bem-vindo, a palavra é sua. Boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer as palavras do Chalita, a presença do Paulo Dimas. Queria cumprimentar a FMU na figura ilustre do vice-presidente acadêmico, Manuel de Furriela, cumprimentar a professora Aline Alves e o Caio de Macedo, agradecer a presença de vocês, agradecer quem nos assiste pela internet. E começo
me reportando ao título dessa palestra que me foi sugerida, que é justamente a política na sociedade da informação. É curioso porque não existe política sem sociedade da informação. Então, quando você fala da política na era da informação, nós estamos falando de quê, exatamente? Porque desde que a política é política, a informação é a base, e a boa informação é a base da tomada de decisão. Onde quer que haja participação, você tem que ter os canais de comunicação, os canais de informação têm que estar suficientemente desobstruídos para que a vontade se forme, a vontade coletiva se forme. Nós vivemos num país que eu não diria de tradição democrática, porque nós tivemos muitos anos, ao longo do século passado, de arbítrio. Mas é uma sociedade que busca construir o seu modelo de democracia. A duras penas, mas nós estamos tentando construir um modelo de democracia. E a democracia, na minha opinião, é sinônimo de política. Eu não consigo... Tem democracias mais ou menos inclusivas. A democracia antiga era uma democracia não inclusiva. Uma sociedade escravocrata, por definição, ela não trata todos os seres humanos da mesma forma. Ela trata alguns como objeto. Então, a democracia é restrita ao âmbito dos senhores. E as mulheres sequer participavam. Mas havia uma praça pública, havia uma ágora, havia uma interação entre os cidadãos de Atenas, entre os cidadãos romanos, na busca do entendimento, na busca da formação de juízos a respeito da vida pública. E é essa tradição que, de certa maneira, foi recuperada na Baixa Idade Média e começou com o renascimento das cidades na Baixa Idade Média, e cidades com um perfil muito diferenciado, porque são cidades que cresceram à margem da tradição. As cidades que cresceram ao longo dos burgos são cidades que cresceram à margem do poder tradicional, tanto do clero quanto da nobreza. Então, eram sociedades que se inspiraram na autocefalia, na ideia de formar juízo a partir das suas próprias premissas, da ideia de não prestar contas à autoridade instituída e tentar formar a vontade geral a partir da interação humana. Então, a modernidade a emergência das cidades na Baixa Idade Média, que deu ensejo ao mundo moderno que a gente conhece hoje, essas cidades recuperam o que tinha de melhor na antiguidade, mas num ambiente institucional e econômico muito diferente. E qual a grande diferença? Você começa a romper com o trabalho servil e com o trabalho escravo. A escravidão e a servidão começam a desaparecer, começam a desaparecer da Europa Ocidental. E o fato do trabalho escravo e da servidão desaparecer no âmbito da Baixa Idade Média e do ressurgimento das cidades, cria uma novidade no mundo. A novidade é a Cidade Média Ocidental, a cidade da Idade Média Ocidental. Algo completamente novo, em que você tem a riqueza da democracia antiga sem o trabalhador subjugado, pelo menos nos moldes em que, na Antiguidade e na Idade Média, as coisas aconteciam. A escravidão e a servidão vinham sendo superadas. Isso é uma novidade incrível no mundo, porque se não fosse esse conceito, nós não teríamos chegado à ideia de sufrágio universal. Nós não teríamos chegado a isso. O sufrágio universal tem por base a superação da escravidão e da servidão, que consideravam, no caso da escravidão, consideravam o escravo como coisa. Então, não há alguém sujeito de direitos, por definição. Inclusive, na Roma antiga, o escravo tinha o nome de instrumento vocal, para diferenciar o
o escravo do boi de arado, que era um instrumento semivocal, e do próprio arado sem o boi, que era um instrumento mudo. Era assim que era tratado aquele ser humano que tinha sido subjugado pela escravidão. Nós não estaríamos falando de democracia no sentido moderno da palavra se não fosse justamente a superação desse estado de coisas, o rompimento com essa visão de subjugação. E a emergência, a partir da cidade medieval, da figura do trabalhador livre, do trabalho assalariado, das corporações de ofício, né, de tudo que aconteceu com a emergência das cidades e com o fato dessas cidades não estarem subordinadas diretamente, não no início do processo, mas ao longo do processo, não estarem subordinadas à autoridade tradicional. Então, embora as cidades medievais tenham surgido com consentimento da nobreza, porque se não houvesse o consentimento da nobreza, você não teria aquela reunião em torno dos burgos, né, que gerou a burguesia, mas apesar desse consentimento inicial, a cidade ganhou um impulso tão grande que ela, logo na sequência, passou a contestar o poder tradicional. Obviamente que isso, séculos depois, culminou com as revoluções burguesas, com a Revolução Francesa, com a Revolução Inglesa. Séculos depois, porque foi um processo longo de maturação. Não foi uma coisa que aconteceu num estalar de dedos, né? A própria emergência da cidade dependeu de acontecimentos prévios, que foi a retomada dos povos europeus daquele território ocupado pelos muçulmanos durante a invasão islâmica. Então, a retomada do território europeu era essencial, porque o canal de comunicação à época era o mar Mediterrâneo. E sem o mar Mediterrâneo, você não tinha transporte e comunicação necessários para reurbanizar a Europa. Então, isso foi essencial para que a Europa recuperasse a vida urbana, que durante a Idade Média tinha desaparecido. Então, as cidades surgem, mas surge com as cidades medievais a liberdade moderna. A liberdade moderna que contesta o poder tradicional e que rompe com o trabalho subjugado, o trabalho servil, o trabalho escravo. Essa nova ordem que surge, que começa a surgir no século XI, no século XII, depois da peste negra ganha um impulso ainda maior, extraordinário, porque a mão de obra desaparece, 1/3 da população europeia morre com a peste, e a escassez de mão de obra dá ensejo a um novo ciclo libertário que promove novas relações sociais e econômicas. Isso estabelece uma cidade nova, uma cidade sem precedentes, nem na Antiguidade e nem no Oriente, em qualquer tempo. São cidades que não são cidades principescas, são cidades que não são cidades submetidas ao poder tradicional, são cidades que, na tradição sociológica, se chama de cidades autocéfalas, que governam a si próprias. E isso se desenvolve de uma maneira extraordinária. Começa a se desenvolver na Itália, depois em Flandres, né, nos Países Baixos. Isso vai renovando o mundo europeu, que vinha muito atrás do Oriente àquela época, muito atrás, em termos de desenvolvimento econômico e social. Muito atrás. Esse ressurgimento é que vai culminar não só com as revoluções burguesas, mas depois com a Revolução Industrial, que acontece no mesmo território da Europa Ocidental. Eu estou dizendo tudo isso porque a gênese do que a gente entende por democracia moderna é essa. São as cidades medievais, né, na aurora da modernidade. É ela que prepara a modernidade. E o que aconteceu nesse ambiente é aquilo que a gente tenta preservar até hoje, que é um tipo de liberdade absolutamente diferente de tudo que se passou no mundo até então, e que nós temos que aprender a valorizar. A valorizar a liberdade conquistada
é curioso, é como se nós estivéssemos tratando de um processo evolutivo que deu curso a uma coisa que, se não for trabalhada, pode morrer e desaparecer, pode se extinguir. Porque não é automático o que aconteceu, não foi uma coisa, não foi um desdobramento lógico que aconteceu, foi uma circunstância histórica que nos fez vislumbrar um ambiente de liberdade e não de subjugação. Então, é muito caro, o conceito de liberdade moderna é um conceito muito caro, que foi difícil de construir, né? E um dos pressupostos disso é, evidentemente, a liberdade. E a liberdade tem muitos condicionantes. Um deles é a questão do trabalho, né? O outro é a questão do sufrágio. O sufrágio não nasceu universal. O sufrágio foi também uma conquista de séculos. A gente hoje está habituado, nem consegue imaginar uma sociedade em que as mulheres não votam, em que os negros não votam. A gente não consegue nem imaginar isso. Mas isso é a história da democracia até outro dia. O sufrágio universal foi uma conquista das mulheres, dos trabalhadores, dos analfabetos, que até 1985 no Brasil não votavam, e nós estamos falando de 30% da população brasileira, à época, que não sabia ler e escrever, e estava completamente alijada do processo democrático. Lembrando que essa lei, que foi revogada em 1985, era de 100 anos antes, porque às vésperas da abolição da escravidão, justamente para que os negros não participassem da vida política nacional, se aprovou uma lei chamada Lei Saraiva, que impedia os analfabetos de participar da vida pública, da vida política, de votar e ser votado. E pior que isso, pior do que proibir, foi não alfabetizar. Porque os negros começaram a frequentar a escola no Brasil 50, 60 anos depois da abolição da escravatura. Então vejam como os processos são muito lentos, exigem muito esforço social, muita pressão social. São séculos de luta para conformar uma sociedade que cultive a liberdade, que entenda o valor da liberdade, que consiga compreender que cada ser humano livre é uma fonte inesgotável de inspiração. Nós não sabemos o que uma pessoa livre pode fazer amanhã. O que ela vai imaginar? Quais ideias ela vai dar a público? Qual o raciocínio que ela vai fazer? Qual a novidade que ela vai apresentar? Quem é capaz de dizer? Quem daqui amanhã não pode vir com uma boa ideia de política pública, de música, de um quadro, de uma peça de teatro, de um romance, ou de uma boa ideia científica sobre a natureza, ou num laboratório descobrir alguma coisa que se desconhece? Isso é liberdade que promove. E isso é o universo da política. Quem garante a liberdade de todas as outras esferas é a esfera da política. É a compreensão de que esse é um valor humano inestimável, que dialoga com a nossa essência. A nossa essência é a da liberdade. Nós dominamos uma capacidade que é da linguagem simbólica. Isso é um domínio absurdo. Dominar a linguagem simbólica é dominar um processo criativo inesgotável. Processo de formação de mundos, de ideias, de conceitos, que nós não conseguimos dominar e não temos que dominar. Porque é justamente a liberdade de criar que nos trouxe até aqui, capaz de realizar coisas inimagináveis alguns anos atrás. Então, é da essência humana o trabalho com a linguagem simbólica e a liberdade que é inerente a essa linguagem para que nós possamos criar novos mundos, uma nova sociabilidade, novas formas de relacionamento mútuo. Essa é a essência, na minha opinião, da vida política, que é, por excelência, uma vida livre, uma vida democrática. A informação, ela é um pressuposto disso, porque não há liberdade com desinformação.
Não há liberdade com deseducação. Nós temos que, quando pensar liberdade não é qualquer coisa. A liberdade, ela tem condicionantes. Se você não garante o fluxo de informação numa sociedade, se você não garante que as pessoas tenham acesso, né, aos fatos, né, que esses fatos não sejam distorcidos, né, que as autoridades deem a público todas as decisões que são tomadas, a forma como as decisões foram tomadas, os requisitos dessa decisão, o embasamento técnico dessa decisão, como é que nós vamos falar de democracia? Como é que nós podemos falar de liberdade e democracia num ambiente de obscurantismo, num ambiente em que a informação é controlada? Então, nós não estamos na era da informação hoje, porque se falava em demagogia desde os gregos. A palavra é grega. As pessoas, então, e nós estamos falando de uma comunidade minúscula, comparativamente à democracia de massas da contemporaneidade. Nós estamos falando de pequenas cidades, cidades com algumas dezenas de milhares de pessoas. Roma, no auge, tem alguma dúvida a respeito disso, mas algumas estimativas confiáveis dão conta de que Roma tinha entre 500 e 1 milhão de habitantes, no auge do Império. No auge do Império. A Grécia, uma fração disso. Uma fração muito menor disso, inclusive porque foi dominada por Roma em torno de 150 a.C., quando o Império Romano começa a prosperar. Então, no auge da antiguidade, as cidades chegavam às cidades médias atuais. Hoje nós estamos falando de democracia de massa. Nós estamos falando de um país como o Brasil, que daqui a alguns meses, 120, 130 milhões de pessoas vão participar de um escrutínio, vão votar para deputado, para senador, para presidente, para governador. Então, é uma coisa muito séria a questão da informação, não é? Porque é a partir dela que a partir da formação que a gente tem, por isso que é tão importante investir em educação, porque a informação tem que ser processada por nós. Ninguém processa a informação se estiver mal formado. Então, formar bem as pessoas, a capacidade crítica de processar as informações, né, é fundamental, é a base de tudo. Mas se você não tiver informação fidedigna, nós estamos correndo muito risco. Essa questão da informação fidedigna, ela não é uma preocupação atual, ela é uma preocupação eterna de ambientes democráticos. Quando você tinha democracia direta, você tinha um problema de tipo diferente, que era a retórica, que poderia distorcer a realidade. Retórica na praça, como pode até hoje. Até hoje você pode subir num palanque, subir num púlpito, subir onde você quiser e falar coisas que distorcem a realidade, no sentido de induzir as pessoas, numa determinada direção. Mas hoje as pessoas estão, enfim, tem uma série de mecanismos de controle da informação, e mais do que isso, na sociedade contemporânea foram criados, inclusive porque a democracia assumiu uma escala inimaginável, foram criados os chamados filtros, os check and balances, os pesos e contrapesos, para evitar justamente rupturas institucionais. Então, na antiguidade, você não tinha... Na Grécia, a democracia era direta. A liberdade dos antigos, era uma coisa diferente da atual. Hoje você tem a representação. A representação é um filtro. São representantes que vão votar em nosso nome. Não são delegados, são representantes. Eles vão discutir as leis, deveriam, pelo menos, discutir as leis, a oportunidade de aprová-las. Depois você tem duas casas. Muitos países têm o sistema bicameral, justamente para que você tenha uma casa revisora. Ou seja, se a Câmara dos Deputados ou o Senado aprovam algo exótico que não faz sentido, vai ter uma outra casa averiguando a conveniência daquilo. Depois você tem o veto presidencial.
É um outro filtro. O presidente, né, recebeu uma quantidade enorme de votos, em caso de eleição direta, vai lá e vê a conveniência daquela lei. E pode vetar a lei. E veto que, para ser derrubado, só com quórum qualificado. Não é simples o legislativo derrubar um veto presidencial. Aprovar uma lei já é difícil. Derrubar um veto presidencial, mais difícil ainda. E depois você tem um controle do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é que vai dizer se aquela norma ela está inserida no ordenamento jurídico e, sobretudo, em relação às cláusulas constitucionais, se aquilo faz sentido. Ou se aquilo não destoa do ordenamento jurídico, se aquilo não fere uma cláusula pétrea ou um dispositivo constitucional. Muitas vezes, as cortes constitucionais chegam a declarar inconstitucional uma emenda constitucional que seguiu todo o rito previsto na Constituição. Por quê? Porque a emenda não está de acordo com o espírito da Carta. Isso é comum acontecer. Então veja o requinte a que se chegou nas democracias modernas. Uma série de procedimentos para controlar, para não deixar com que as nossas liberdades sejam violadas ou usurpadas por oportunistas de plantão. Ocorre o seguinte, que com tudo isso, e nós temos aí o século XX para demonstrar, com tudo isso, às vezes a força, a corrente de água que vem, leva tudo, arrasta tudo e destrói muitas vezes as instituições. Eu não estou falando de processos revolucionários, eu estou falando de processos em que a democracia é usada contra ela própria. É disso que eu estou falando. Pelo voto, você destrói e mina as possibilidades você mina a possibilidade de coesão social. E começa a desbastar esse ordenamento jurídico, a corromper os filtros, os pesos e contrapesos que garantem o ordenamento, botando em risco a sua própria liberdade. Na verdade, quando a gente fala em liberdade, e muito pouca gente hoje compreende isso, é a liberdade de quem pensa diferente. A coisa mais esdrúxula é você imaginar que a democracia é o governo da maioria apenas. A maioria elege o governo, mas as instituições garantem o direito da minoria sobreviver à derrota e manter os seus posicionamentos, porque dali a 4 anos é a soberania popular que vai dizer da conveniência ou não de manter aquele governo no poder. E se um governo começa a minar as bases, essas bases de diálogo democrático, aí o sinal amarelo, vermelho tem que acender. Porque nós não sabemos o que vem a seguir, que pode ser justamente a negação da nossa essência, que é o nosso direito inalienável de divergir, de discordar, de apresentar uma outra solução para o mesmo problema e de permitir que coletivamente nós cheguemos a outras conclusões a respeito desses problemas. Então a informação, ela é básica para esse sistema funcionar adequadamente. Então é óbvio que quem pensou nesse título estava pensando nos riscos que nós estamos correndo hoje na política. Por quê? Fazendo um paralelo e para concluir essa fala preliminar, tem algumas coisas na vida social que são muito delicadas. E, em geral, são processos de intermediação. Quando a intermediação ela começa a sofrer ruptura, você pode ter problemas institucionais graves. No século XX, nós vivemos um período em que uma crise financeira drástica, a crise de 29, conhecida crise de 29, que não começou em 29, bom que se diga, né? É todo um período trágico de entreguerras, que causou várias disfuncionalidades no sistema financeiro internacional e que culminou com a crise de 29.
mas não foi um raio em céu azul, né? Tivemos todas as consequências da Primeira Guerra Mundial que levaram a essa crise, e junto com a crise financeira internacional, nós tivemos o advento do rádio, que é um outro capítulo da intermediação. Não é intermediação financeira, é intermediação comunicacional. Isso é muito perigoso, quando você tem uma nova forma de se comunicar, que ainda não está compreendida pelas pessoas, junto com uma crise econômica medonha, inflação, desemprego, essa conjunção, ela dá ensejo ao aparecimento de alguns monstrengos na vida pública. Parece gente de todo jeito falando qualquer coisa, com audiência. Você garante audiência para esse tipo de fala. Nós estamos vivendo uma coisa muito parecida, não é muito diferente. Nós vivemos uma crise severa em 2008 que bagunçou o mundo. A crise de 2008 foi muito grave. Foi um momento disruptivo das finanças globais, bancos quebrando. E nós tivemos o advento das redes sociais, que nós ainda não aprendemos a lidar. Nós estamos tentando lidar com o advento das redes sociais. É muito novo. É muito novo a pessoa se informar por WhatsApp, por Twitter, por Facebook. É muito novo tudo isso. As pessoas têm boa fé, as pessoas recebem informação e acreditam naquilo. E isso, quando você tem uma ruptura no campo econômico, uma ruptura no campo comunicativo, vamos dizer assim, você tem um caldo de cultura perigoso, que você tem que saber conduzir. Então, o momento hoje, no mundo, é um momento para grandes personalidades, para pessoas que saibam liderar e conduzir um processo delicado, para que a sociedade atravesse esse momento difícil, tanto econômico quanto político, e nos leve para um lugar onde as pessoas se sintam seguras e livres para continuar imaginando, pensando, formulando, colaborando com a sociedade. Então, é um momento que inspira muitos cuidados. Nós estamos vivendo um momento da democracia no mundo que inspira muitos cuidados. O extremismo ele não surgiu do nada, ele surgiu de um conjunto de fatores que nos trouxeram até aqui. E não é exclusivo do Brasil. Você está vendo esse tipo de coisa acontecer em vários países, inclusive com democracia sólida. Então, o advento de um pensamento extremista nos Estados Unidos, ou na França, ou na Turquia, isso tem uma razão de ser. Nós precisamos olhar para a floresta para não nos deixarmos levar por uma condição específica local, que tem semelhança com esses processos, mas que é comum a vários outros lugares que estão vivendo o mesmo fenômeno. Quem acompanhou os documentários sobre a crise comunicativa que nós estamos vivendo, vários documentários sobre o Brexit, sobre vários fenômenos dessa natureza, sabe o quanto as pessoas hoje estão vulneráveis, em virtude da crise econômica, da situação econômica, da insegurança econômica que o mundo está vivendo, combinado com um processo comunicacional muito exótico, muito diferente do que ela estava acostumada a se informar. É perigoso isso. Isso é perigoso. Então a gente tem que ter aqueles que amam a liberdade, aqueles que amam a democracia, precisam zelar por ela, justamente nesses momentos. Que a pior coisa que pode acontecer é a gente perder a nossa liberdade, de falar o que a gente pensa, de estarmos reunidos aqui, de expor as nossas ideias e de, eventualmente, ser minoria. Não tem problema ser minoria. Você pode estar isolado na sua sociedade, mas nós temos que garantir o teu direito de ser minoria, o seu direito de pensar diferente. O John Stuart Mill, né, tinha uma reflexão sobre o direito da minoria que era exemplar. A questão é a seguinte, e quem disse que a minoria está errada? Por isso que ela precisa viver, ela precisa existir, porque é a nossa maneira de se autocorrigir coletivamente. A gente dá voz
a quem pensa diferente da gente, respeitar quem pensa diferente da gente. E não respeitar quem não nos respeita no que a gente tem de diferente. Porque isso é da nossa essência. Respeitar quem nos desrespeita, na nossa diferença, é nos desrespeitar. É não dar a cada um de nós o direito de exercer aquilo que é da nossa própria essência. Então eu diria que, para terminar, que a humanidade vai encontrar o caminho. A liberdade, ela sempre vai vencer, na minha opinião. Mas não precisa ser uma vitória sofrida. Pode ser uma vitória mais fácil, se a gente valorizar aquilo que é próprio da nossa existência. Obrigado. Parabéns, muito bom. Obrigado. Tem algumas perguntas, tudo bem? Claro. As perguntas. Obrigado pela explanação. Pré-candidato, muito importante as suas considerações. Tenho certeza que todos foram brindados com o seu conhecimento, com a sua formação e com o seu espírito democrático. Nós temos duas questões de alunos do mestrado que gostaríamos que o senhor respondesse. Vou fazer a primeira, o senhor responde, faço a segunda, tudo bem? Primeira pergunta: como fazer a inclusão digital da maior parte da população para que as transformações tecnológicas não restringam o acesso a direitos? Eu sempre penso, curiosamente, no Luz para Todos, quando me fazem essa pergunta. E eu explico por quê. Nós levamos 100 anos para dizer para a população que o direito à energia elétrica era um direito que deveria ser universal. A energia elétrica é uma coisa do século XX, que no começo do século XXI, a gente ainda não tinha compreensão do quanto isso era essencial para as pessoas. E a transformação na vida das pessoas, a partir da energia elétrica, ela foi tão grande. Você organizou a vida da família, você organizou até a vida econômica da família. Teve gente que começou a cozinhar para fora porque teve energia elétrica. Uma série de mudanças, começou a comprar. Porque a pessoa não tem direito de ter uma televisão em casa, não tem como ter uma televisão em casa sem energia elétrica, não tem como ter computador em casa sem energia elétrica. Então, quando a pessoa pergunta da inclusão digital, eu falo, e a energia elétrica? Nós levamos 100 anos para compreender que a energia elétrica era fundamental na vida das pessoas. Aí a pergunta é, nós vamos levar mais 100 para entender que a banda larga é um direito fundamental para as pessoas? Não dá para a gente esperar o que a gente esperou no caso do Luz para Todos. Nós precisamos tomar alguma providência. E é o tipo de investimento que eu fico vendo os economistas mais ortodoxos falando de teto de gasto. Eu entendo a preocupação. O Estado tem que estar arrumado, as pessoas têm que saber investir, o dinheiro público não nasce em árvore. É coisa séria. Finanças públicas é uma coisa muito séria. Tem que saber lidar com isso. Agora, eu fico me perguntando, se nós formos adiar alguns investimentos como esse, será que nós vamos estar tomando a melhor decisão? Será que nós não estaremos comprometendo a evolução da produtividade da nossa economia, do nosso trabalhador? Como é que vai ficar se o Brasil tiver um apagão logístico no campo da internet? Se as pessoas não tiverem acesso. Nós vimos o que aconteceu na pandemia. 25% dos estudantes desse país não tiveram acesso a nada. Não é que teve pouco, nada. Passaram 2 anos fora da escola. Agora retornam, sem um plano de retorno, não tem um plano de contingência para o que está acontecendo. E o que se constata? Tem prefeito que me liga e diz, Haddad, nós fizemos aqui uma avaliação de alfabetização. O Chalita deve saber muito bem do que eu estou falando. Nós fizemos a avaliação da alfabetização de crianças de 10 anos,
e 50% não sabe ler e escrever. Evidente. Uma mãe, que não é minha conhecida, mas é conhecida de uma conhecida, o filho não andava, Chalita. Não andava. Passaram-se os meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2, o menino não andava. Bom, vamos levar para o médico. O que está acontecendo com o menino? Né? O médico, depois de um diagnóstico relativamente rápido, falou assim, o que esse menino fez durante a pandemia? Assistiu televisão. Não saía de casa, morava em apartamento, medo da Covid. Como é que a pessoa vai aprender a andar? Quer dizer, uma coisa que é absolutamente natural é você aprender a andar. A alfabetização não é uma coisa natural. Ninguém aprende a se alfabetizar. Andar você aprende. Você vai se alimentar, você vai andar. Imagina o que aconteceu com essas crianças. Então nós estamos vivendo uma situação seguinte. Ou a gente toma uma decisão, né, como país, de garantir uma infraestrutura básica para as famílias, ou nós vamos soluçar muito tempo. Porque a cada problema que a gente enfrentar, os outros países vão estar se distanciando da gente. Se distanciando da gente. Então, eu acho que o governo federal tinha que criar um programa. E aí não tem teto de gasto, porque o impacto na produtividade das pessoas é tamanho que, se você for privá-las disso, você não vai colher bons frutos no futuro próximo. Então, eu sou a favor de levar muito a sério esse tipo de coisa. A modernidade é transporte e comunicação. Era ferrovia e telégrafo, né? Mudou um pouco, mas continua sendo transporte e comunicação. Sociedade de massa sem transporte e comunicação não funciona. E hoje o acesso à banda larga, o acesso a esse mundo digital é o que vai efetivamente garantir que as pessoas possam se desenvolver independentemente das circunstâncias adversas que elas possam estar enfrentando. Então, eu sou a favor de levar muito a sério um programa de universalização do acesso à banda larga. Ok, obrigado. A última questão, também de um aluno do nosso mestrado. Tendo em vista o impacto das fake news nas últimas eleições, é possível dizer que para esta eleição os partidos estão melhor preparados para lidar com notícias fraudulentas? Olha, eu acredito que nós estamos mais bem preparados, mas eu não sei se estamos totalmente preparados, porque eu não sei o que virá. Você sabe que do mesmo jeito que o bandido, o que o mocinho aprende a lidar com o bandido depois aprende a lidar com o aprendizado do mocinho, né? Então, é muito provável que o que a gente aprendeu a combater, né, que foi o que aconteceu em 2018, tenha sido superado tecnologicamente. E nós só vamos conhecer isso daqui a alguns meses. Espero que não. Mas não é muito provável que a gente não conheça alguma novidade. Porque estão surgindo coisas o tempo todo. Tem gente, né, programando coisas o tempo todo para burlar os esquemas de controle. O TSE, acho que trabalhou mais duro nessa eleição, tem trabalhado mais duro nessa eleição do que em 18, que não fez nada. O TSE não viu a cor da bola. Aliás, nós também não vimos a cor da bola. Eu entendo pelas declarações, né, dos ministros do TSE que houve um trabalho sério de diagnosticar as vulnerabilidades do nosso sistema de comunicação, né? Sabemos mais hoje do que sabíamos 4 anos atrás, mas não sei se sabemos tudo o que precisamos saber. Nós vamos logo mais compreender melhor o que nos espera. Agora, tem uma coisa que não é tecnológica, que é o aprendizado do cidadão. Eu acho que o que nós podemos fazer é falar com as pessoas, né? Falar com as pessoas para buscar uma fonte segura, para validar uma informação. Não confiar à primeira vista na informação que você recebe por esses mecanismos eletrônicos.
E tem formas, a própria imprensa tem que divulgar formas de explicar para as pessoas como checar. Eu sei que nem todo mundo tem tempo. Tem gente que trabalha 14, 16 horas por dia. A pessoa recebe no WhatsApp, fica apavorada com aquela informação e, às vezes, toma uma decisão com base nela. Uma coisa muito delicada, porque nem todo mundo tem tempo, sabe, para fazer a sua pesquisa, fazer a sua análise, né? E essas pessoas ficam mais vulneráveis à desinformação. E as pessoas têm boa fé, elas acreditam no que recebem. Às vezes vem de uma fonte que ela confia, mas a própria pessoa que mandou para ela não fez a checagem para saber se aquilo é verdade ou não. Então a mentira, ela corre, né? Falam que ela tem perna curta, mas às vezes passou a eleição. Esse que é o problema da mentira. Se ela for contada 2 dias antes da eleição, o fato dela ter perna curta não vai significar nada. Porque as pessoas vão se basear naquilo para votar e vão comprometer seu próprio futuro com base numa desinformação. Então, nós todos temos que zelar. Uma pessoa que é um democrata, ela não poderia se furtar a esclarecer uma inverdade, mesmo que isso for conduzir o voto na direção contrária ao que ela deseja. Vocês sabem que eu vou contar uma história aqui muito interessante. Quando começou a bagunça toda de ninguém presta, né? Porque nós vivemos um momento de nenhum político presta. Nenhum político presta. Então começou essa coisa. E eu dizia num programa de TV que se a classe política não tivesse a dignidade, né? A coragem, melhor dizendo, a coragem de defender a dignidade de um adversário político, ela ia se afundar. Porque é muito simples, né? Se eu sei que a Aline é correta e ela está sendo ofendida, e ela é de outro partido, ela é minha adversária, se eu não tenho a dignidade de dizer, eu discordo dela, mas ela é correta, eu quero derrotá-la na eleição, não é porque ela é desonesta, é porque ela vai fazer uma coisa, eu vou fazer diferente, vai dar mais certo do meu jeito. Se eu não tiver essa coragem, o sistema colapsa. Porque as pessoas perdem a confiança no sistema como um todo. Então, é esse tipo de homem público que nós estamos precisando. Sabe, de gente que queira entrar para a disputa fair play. Vamos jogar o jogo justo, jogar o jogo honesto. Vamos argumentar e mostrar que as nossas propostas são melhores do que do adversário. Isso é da luta política. Isso é o bonito da democracia. A vitória do melhor argumento, da melhor proposta, do candidato que tem atributos pessoais que a população julgue os melhores. Isso é a beleza da democracia. Agora, esse jogo que aconteceu, que começa atacando reputações de gente séria, mentindo sobre fatos, mentindo sobre... Isso aí é muito comprometedor e a gente tem que ter a maturidade de não embarcar nisso, mesmo quando contraria os nossos interesses. Ah, eu gosto do fulano e não gosto do ciclano. Estão falando mal do ciclano, eu vou deixar. Se for mentira, não deixa. Usa a verdade para ganhar a eleição. É muito melhor, porque é um projeto consistente. Depois da eleição tem o governo. A gente às vezes esquece disso. Depois da eleição, o desafio é governar, é entregar para as pessoas uma chance de uma vida melhor. Você pode ganhar no dia da eleição, mas você vai perder depois. Você vai perder. No governo você não vai conseguir entregar aquilo que você prometeu. E isso é que corrói a democracia e é isso que faz algumas pessoas, às vezes equivocadamente, preferir a servidão do que a liberdade. Obrigado, pré-candidato, pelos esclarecimentos aos questionamentos. Eu quero passar a palavra agora ao professor Furriela para uma necessária deferência, por favor.
Gostaria de mencionar também a presença de Emílio de Souza, convidamos para compor a mesa conosco. Foi vereador, deputado estadual e ex-prefeito de Osasco. Também prazer em recebê-lo em nome da instituição. Nós vamos encaminhar aqui para as palavras finais. E eu fico contente, não somente com essa palestra, que na verdade se transformou numa aula magna. Teve novamente o lado Haddad professor, vindo aqui à instituição, com uma série de colocações, de reflexões importantes neste momento. Então nós temos bastante orgulho da nossa instituição, até mesmo porque para esse evento, e em todas as situações, nós temos uma composição de diretores, coordenadores, colaboradores, nossos funcionários, estudantes. Discuto sempre isso com a professora Aline, Aline? Que nós temos bastante pertencimento nesta instituição, e esse pertencimento é demonstrado em momentos como este. Então, além dos nossos estudantes, nossos alunos, terem essa oportunidade, também temos todo o nosso público acadêmico, toda a nossa comunidade acadêmica. Vou encaminhar para o diretor da escola, o professor Paulo Dimas. Ele vai fazer os agradecimentos finais, mas sempre vale aí pedir mais uma salva de palmas. Boa noite a todos. Cumprimentar o nosso querido vice-presidente acadêmico Furiela, nossa querida vice-presidente Aline, e na pessoa deles cumprimentar toda a mesa e todos os presentes. E eu pensava aqui, Haddad, como é bom quando nós temos um professor na política, um professor da boa política, porque o professor é alguém diferenciado, E aqui nós temos uma mesa de professores, e na universidade, na academia, nós temos que desenvolver atividades políticas diariamente. Eu lembro que eu estudei no curso de Direito, de 73 a 77, no momento em que a ditadura estava aí firme, impedindo manifestações, impedindo atos políticos do modo geral. Lembro que da coragem do nosso professor Gofredo da Silva Teles, lendo a Carta aos Brasileiros, conclamando a democracia, exigindo liberdade. E nós, estudantes, estávamos ali no dia a dia, buscando também, de alguma maneira, dar a nossa contribuição. Lembro até que chegamos a um extremo, ainda bem que isso já prescreveu, de uma vez sequestrar uma imagem do King Kong do Cine Marrocos para levar numa manifestação na praça lá do 11 de agosto, lá do Largo São Francisco, para colocar ali o nome de uma figura autoritária que ali, naquela época, atuava com muito vigor, para mostrar que os estudantes queriam liberdade, que nós queríamos também um país diferente, um país com democracia. E foi bom que, com o tempo, as pessoas se mobilizaram, professores, estudantes se mobilizaram, e conseguimos conquistar uma democracia que, como você colocou muito bem, está embrionária, mas que vai avançar com a boa política. Nós não podemos ter uma política marginalizada. Eu ouvi agora a expressão do Chalita, muito bacana, a beleza da política. A beleza da política é isso mesmo. Eu nunca, embora tenha estado 42 anos em carreira jurídica pública, sempre achei que nós temos que, cada um no seu espaço, buscar o bem comum, buscar dar uma contribuição social, principalmente. Uma palavra que a gente não pode deixar de pronunciar sempre é a questão da inclusão das pessoas, da igualdade. Eu tive uma experiência recente no Executivo, na Secretaria da Justiça, e lá nós desenvolvemos políticas
para pessoas mais vulneráveis que muitas vezes eram marginalizadas, né? Então, as políticas para a comunidade negra, para a comunidade LGBTQIA+, combater a violência da mulher, né? Fazer um trabalho, uma atuação para recuperar os internos da Fundação Casa, né? Trabalhos importantes, buscando igualdade. Um dos lemas da nossa atuação era diversidade sim, desigualdade não. Porque nós temos que buscar isso, né? E o caminho é a política, né? A boa política, a política da inclusão. Ontem, por sinal, atestando que nós aqui, inclusive na nossa casa, temos uma atividade importante de inclusão, de política inclusiva, tivemos o lançamento da Cartilha da Cidadania Digital, um momento importante, né, proporcionado aqui por vários professores do mestrado, com a coordenação da nossa querida professora Ana Elizabeth, e foi um marco importante, tá? Essa uma cartilha tratando justamente o que falamos hoje, inclusão digital, educação digital, responsabilidade da internet, né? As políticas dos governos para cada vez mais dar acesso às pessoas para as políticas públicas, tá? Então, acho que hoje nós estamos aqui num ato político importante, com uma pessoa importante, uma figura que merece todo o nosso respeito, né? Porque eu acompanho a vida pública de muitas pessoas e do Fernando Haddad tenho uma admiração especial porque ele nunca traiu as suas convicções. E a convicção é muito importante para qualquer um de nós em qualquer atividade, né? E o Chalita sabe bem como é isso, que também é uma pessoa de convicção e que espraia essa convicção, porque tem mais de 50 livros, né, aí divulgados e com muito sucesso, né? E aqui temos professores aqui na nossa casa de muito sucesso, com muita atividade dentro e fora da instituição. E é isso que nós queremos, né? Aqui a nossa instituição, hoje lembrava o nosso professor Fughiela, 54 anos da FMU, 50 anos da FAAN, né? FIAN-FAAN, e eu vim para cá há quase 30, né? E acho que até quando passei a atuar como professor, que não era uma expectativa minha, não consegui, inclusive por conta da carreira jurídica, pública, me dedicar a mestrado, a doutorado, né? Mas fiz lá minha especialização, né? Mas eu, quando vim para a universidade, passei a ser professor, a convite, né, de amigos, eu acho que me tornei um profissional melhor, né? Um profissional mais preparado, né? Porque a interação social é fundamental. E eu acho que cada um de nós tem que levar hoje essas mensagens, essa reflexão que o Haddad nos trouxe, né? Ele que não se afasta da sua convicção, não se desvia dos seus objetivos, nem diante de ações e falas negativas, né? Está aí cada vez mais empenhado, né? Enfrentou uma grande eleição nacional, né? E eu vi até que houve uma desigualdade na disputa, porque você entrou até meio tarde, né, na campanha, porque havia uma indefinição de candidatura, né? Mas veio com uma força enorme, com vigor, com um discurso muito apropriado, muito adequado para fazer contraponto às diversas outras posições, né? E teve uma votação extraordinária. Então, acho que leve aqui o nosso abraço, o nosso carinho, viu, Haddad? E siga sempre na sua convicção, nessa sua formação de professor, né? Eu lhe dizia há pouco lá na sala dos professores que o espaço que ele mais gosta é a biblioteca, né? Porque ele lá se sente bem, ele é um pesquisador, né? Então, é isso, é um lugar onde a gente pode refletir, né? E aí é a liberdade de a gente poder estar numa biblioteca e ler o que quiser também, né? Tudo isso envolve, né, política e boa política, e nós estamos aqui, né, para cada vez mais, dentro da nossa instituição, aprimorar os valores e os princípios republicanos. Então, muito obrigado pela sua presença, obrigado, Chalita, por estar conosco, né? E obrigado aos nossos estudantes, nossos professores, nossos coordenadores, que fazem aqui um trabalho dioturno de inclusão e, justamente, com muita perseverança e com muita esperança, caminhando para buscarmos dias melhores.
nossa democracia com certeza será aprimorada e vai vingar. Parabéns, viu? E volte sempre. Obrigado. Obrigado, professor Paulo Dimas, pelas importantes considerações. Chamo agora, via YouTube, o coordenador do mestrado, professor Ricardo Libel Waldman, para suas considerações, e depois o professor Furriela encerrará o evento. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Quero agradecer e parabenizar o professor Fernando Haddad pela brilhante palestra, né, que com certeza acrescentou muito para o público e contribuiu para as nossas discussões acadêmicas, né, no nosso mestrado em Direito da Sociedade da Informação, que está promovendo esse evento, né, Política na Sociedade da Informação, e que realmente quer contribuir com a discussão política no estado de São Paulo, né, uma política com P maiúsculo, como com certeza faz, né, o Fernando Haddad. E agradecer ao professor Manuel da Baiza Furriela, nosso vice-presidente acadêmico, né, por todo o empenho na realização desse e de outras palestras nesse nosso ciclo Política na Sociedade da Informação. Cumprimentar a professora Aline, nossa vice-presidente também de inovação, professor Paulo Dimas, né, nosso diretor da Escola de Direito, e na pessoa deles os demais membros da mesa, né, dizer que realmente o nosso mestrado ele quer mesmo contribuir com essas discussões. O professor Paulo Dimas referiu, né, da nossa cartilha que foi lançada na noite de ontem. Nós temos elaborado outras cartilhas também para ajudar a população a entender essa sociedade da informação, né? Tivemos uma cartilha sobre fake news, né, também bem importante, que nós divulgamos, sobre cyberbullying, não é? Então, tem sido uma preocupação realmente no nosso programa fazer uma discussão acadêmica e colaborar com a sociedade maior, e a palestra do professor Fernando Haddad também contribuiu demais com isso. Então, agradeço a todos e todas pela presença, os colegas do mestrado, né, e aos professores também, coordenadores e diretores da casa, e, enfim, encerro minha fala aqui. Uma boa noite a todos e todas. Em nome do Centro Universitário FMU e FIAN-FAAN Centro Universitário, gostaria novamente de agradecer a presença de todos, a toda essa audiência, a todos os componentes da mesa e principalmente ao ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad. Declaramos encerrado o evento. A última salva de palmas.